Olá, pessoal do YouTube. Inicia-se hoje o Florescer em Cristo projeto. Nós vamos trazer temas variados, não somente da Bíblia, não somente do Evangelho. Nosso grupo, que sou eu e ele, nós temos fundo kardecista. E hoje nós vamos abordar um tema sobre fé e caridade. Pode começar. Jesus não veio na Terra unicamente para morrer numa cruz e redimir os nossos pecados. Veio também com a palavra e com exemplo. Veio para nos ensinar as verdades sobre Deus que nos leva a amá-lo e para nos mostrar o modo de vida que prova o nosso amor. A fé, ela é uma palavra tão pequena, tão grandiosa e necessária para a vida de todos nós. A fé é aquela que conduz com perseverança na sociedade, na igreja ou nos centros espíritas, aonde que for, da qual nós lembramos, Jesus morreu. Ele ensinou que a vida tem os seus percalços, que em todas as épocas, todas as famílias têm os seus desafios para suportar e passar. Mas que diante da grandiosidade de Jesus, o nosso mestre, dos nossos espíritos benfazejos, nos conduz com a fé que no interior de nosso coração. Como a natureza, ela, para a árvore, para crescer, para ter frutos e flores, leva um tempo. Deus dá a bênção, dá a chuva, dá as estações, tudo isso. Mas que a natureza, levando esse exemplo para nós, precisamos nos esforçar para que a verdade de Jesus se estabeleça dentro de nós, para que possamos conduzir as nossas vidas de forma justa e conforme a vontade de Deus. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios nas nossas próprias ações diárias. O fruto, a semente, desde o amanhecer que Deus possibilita uma vida, uma oportunidade da qual acordamos, da qual temos na nossa família. Hoje está nublado. Tudo isso é um presente de Deus, da qual a fé é realizar os princípios evangélicos amoroso em nossas vidas. Vou entrar na questão da esperança. A noite escura que se aproxima, que assusta, que vivenciamos, mas sabemos que o sol claro do dia que renasce na montanha virá. A esperança
que está inerente à fé, porque, como dizem os católicos, fé, esperança e caridade. Então a esperança de que, como nós estamos vivendo nessa pandemia, que estão perdendo, muitas pessoas estão morrendo, tendo internadas, e então de que vai melhorar, de que Deus sempre fez o melhor. Quando Gênesis narra de forma belíssima e muitas vezes simbólicas que Deus fez muito bom. Então Deus sempre faz o melhor, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é eterno. O nosso Pai, da qual Jesus, na sua vida terrestre, ensinando a pequenez, as obras, aonde que Jesus se alegra estar. A fé é uma árvore viva que não cresce no coração miraculosamente. Como acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço humano. A fé vem da liberdade humana, da qual escolhemos, pensamos e cremos. É um auxílio de Deus que possamos ter, assim como o homem tem a razão, os animais têm um instinto e somos um passo a mais, que desde os tempos antigos, na era primitiva, da qual eles viam a natureza, viam o movimento do sol, da lua e acreditavam em algo que o ajudavam a viver a vida. A vida humana, na sua anatomia, na sua mente, no seu organismo, entrelaçado com a sociedade, onde que nós estamos num mundo de provas e expiações, que prevalece muitas das vezes o egoísmo, o ódio, a maldade. É essa fé que faz crescer nós, mesmo diante da dúvida de muitos. É algo que nasce dentro de nós, que tem raiz, é a semente que o próprio Jesus ensinou, que o semeador joga. Uns a pedra sufoca, outros o passarinho rouba a semente, outros não tem uma profundidade de crescimento, de florescer. O próprio grupo reflorescer em Cristo, está anexado em Jesus, porque é só por meio dele que podemos ter frutos de amor, de paciência. Então, por fim, a semente teve profundidade, teve raiz, cresceu e produziu muitos frutos, da qual a fé, ela ajuda uns aos outros. Ela não se opõe, ao contrário, ela é necessário para a sociedade ter fé e a esperança de que a pandemia é por um ensinamento cristão, de que a vida tem que ser valorizada, porque Deus fez o mundo, a terra, com muito carinho e nos possibilitou estar com os nossos entes queridos. E também de que os que partiram possam ser recolhidos aos poucos,
conforme a condição de cada um, conforme o desígnio de Deus, de que Deus nunca desampara os seus filhos, porque o próprio Evangelho diz que ele não deixa se perder nenhuma das suas ovelhas. Então, a fé a semente que morre, enraiza e nasce. E se fortalece na tempestade da vida como exterior, interior, de que Deus está nos amparando, que nunca estamos sozinhos. O que é fé? Fé é acreditar em Deus, na sua onisciência e na sua onipotência, conforme os dinossauros, conforme os dicionários dizem, né? A fé é acreditarmos na força de Deus, acreditarmos na força de Jesus, na sua onisciência, na sua onipotência. A esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então a esperança é o que nós devemos sempre manter em nossos corações, não é? Neste momento de pandemia, nos resta ter fé e esperança. Muitos foram levados, mas nada é por acaso. E a vida segue adiante. Meus sentimentos a todos os parentes e amigos que perderam seus entes queridos. O que nos resta é a esperança no coração de cada um que ficou vivo nesta existência. Então, nesta existência, nós temos que dar graças a Deus que nós estamos vivos, que nós estamos bem. Essa pandemia veio para uma valorização da vida, porque nós não somos nada. Quando nos colocamos as máscaras, somos todos iguais. Não existe maquiagem, não existe batom, não existe beleza a ser vista, existe uma máscara. Então a beleza que está por vir é a beleza interior, aquela beleza que está dentro de nós, entendeu? E que nós possamos transpassar, florescer, transmitir, florescer em Cristo. Florescer em Cristo o projeto. Por que projeto? Porque é uma coisa assim muito não palpável, porque a gente floresce, mas florescer em Cristo é muito difícil, porque nós somos seres falhos, imperfeitos. Então aqui fala assim: a pandemia como uma sublimação de aprendizagem, de conhecermos a nós mesmos. A pandemia com um sentido de aprendizagem para quem passou, para quem reviveu, para quem lutou, para quem reconquistou a vida. E neste momento nós temos que agradecer, ter fé e acreditar em Deus e em Jesus, porque se tudo isso está acontecendo, não é por acaso, deve ter algum fundo espiritual, né, de renovação, de transformação, para que nós não murmuremos, né, não melindramos, assim por dizer, porque a vida, aquela que resta, continua. E nós devemos transmitir o quê? O amor, a paz, a compreensão, a satisfação de ver o outro bem, a satisfação de ver o outro feliz, a satisfação de estar bem com você, a satisfação de estar bem com o marido, a satisfação da família. Na pandemia foi descoberto que os pais não conviviam com os filhos não conviviam com os pais,
Porque um ia para a escola, o outro ia trabalhar, só se via de noite, tchau e benção. Então, a pandemia, ela vivificou o convívio familiar, vivificou o convívio do casal, vivificou a própria casa. Isso é uma sublimação, é uma elevação. Então, nem tudo a gente pode enxergar com olhos escuros como a noite, como ele disse. Porque a noite vem, mas o amanhã o sol se levanta. Então, às vezes estamos perdidos na escuridão, mas quando formos ver, estamos elevados a essa sublimação de pensar, poxa, eu estou vivo, poxa, eu estou aqui falando com você, poxa, tanta coisa boa na natureza, os passarinhos que cantam, o cachorro que você brinca, o gato. Se você não gosta de animal, vai apreciar umas flores, vai apreciar a vida. Hoje choveu, que bom que choveu, a qualidade do ar tá melhor, a umidade do ar tá melhor, a qualidade tá melhor. Estávamos em períodos de seca, né? Aqui eu falo, a fé e a esperança, que deve nos renovar todos os dias. A fé e a esperança devem nos renovar todos os dias, em busca de novos horizontes e a reconstrução do planeta. Nós precisamos pensar na reconstrução do nosso planeta, que as autoridades maiores possam pensar na reconstrução do planeta. A Amazônia, o Pantanal, do planeta em si, dessa pandemia, de não sei quantos mil mortos no Brasil, não sei quantos mil mortos na Espanha, não sei quantos mil mortos nos Estados Unidos. Então, a gente tem que reconstruir o planeta. Eu falo isso agora, que eu estou aqui. Mas amanhã eu não sei se eu estarei. Mas eu não estou preocupada com isso, porque a vida é eterna. Acredita-se na vida eterna pelo kardexismo. Mas o catolicismo tem uma forma dele ver, que o Júlio sabe mais do que eu. O evangélico tem a forma de ver da salvação, a ponto de vista da salvação, que vai estar com Cristo. Mas nós estamos aqui de passagem e nós devemos aproveitar esse curto espaço de tempo para nos abençoarmos, para nos amarmos, para nos criarmos, para nos conciliarmos, para nos aprendermos uns com os outros, o convívio de cada um, né? Nossa vida é eterna, estamos aqui de passagem, foi o que eu falei agora, né? Então, vamos ver aqui por Francisco Cândido Xavier. Espiritualizemo-nos, portanto, meu amigo, no caminho da perfeição e prossigamos com Jesus. Não importa a incompreensão. Tipo, se você perdeu um ente querido dessa pandemia, não se afunde nas trevas. A pessoa foi levada, ela já deve estar sendo encaminhada para um lugar bom, para um lugar tranquilo. Então nós devemos prosseguir no caminho da perfeição e prosseguirmos com Jesus e perdoarmos e não termos mágoa das pessoas, porque cada criatura vê o horizonte que os próprios olhos podem abranger. Quem ama não discute, entendeu? Então, assim, cada criatura vê o horizonte que os próprios olhos possam abranger. Então, os novos horizontes. O nosso grupo tem o símbolo de uma águia, que é um olhar de águia, um olhar
para o futuro, para a regeneração, para um mundo melhor, para a salvação, para o nirvana, para o yin e yang. Como você acreditar, isso não importa. Importa que eu amo você como ser humano, entendeu? Não importa a sua característica religiosa. Se você é do Umbanda, se você é do Candomblé, se você é do Quimbanda, isso não importa. O que importa é você. Você, ser humano de carne e osso. Aqui diz aqui, serve em silêncio, semeia o bem à distância da preocupação, de recompensa e segue adiante. O trabalho cristão é a nossa alavanca renovadora. Busquemos a ciência, realizando a sublimação. Os dias ecoam apressados, as formas refundem-se incessantemente. A morte que modifica e seleciona, pune e corrige, atinge os próprios mundos. Porque, tipo assim, hoje eu tô casada com ele. Às vezes eu morro, eu vou para um mundo e ele vai para outro. Há muitas moradas na casa de meu pai, entendeu? Às vezes eu vou para um lugar, ele vai para outro. A gente se encontra lá, entendeu? Aqui tá falando que a morte modifica para uma transformação. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, eu sou filha única, então a morte modifica para uma transformação interna, um fortalecimento. Aqueles que foram, que sejam abençoados, que sejam recolhidos, que sejam amparados, que possam estar em um lugar bom, desfrutando com o Mestre, com os espíritos com espíritos superiores, ou os intermediários no seu desenvolvimento, porque cada pessoa nessa face da Terra tem uma característica de desenvolvimento. Às vezes, que nem uma mãe pode ter 10 filhos, um filho é diferente do outro, porque cada um é diferente, não existe o igual. O igual não existe, nós somos individualizados, nós agimos pelo livre-arbítrio de forma individualizada. Você segue seu caminho e eu sigo o meu, o livre-arbítrio é seu, o sim ou não. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. E Jesus aqui fala também assim, o trabalho cristão é a nossa alavanca renovadora. O trabalho cristão é a nossa ação renovadora, porque através de ensinamentos cristãos podemos prosseguir e pedir perdão, nos reconciliarmos, através do amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a fé e a esperança já entra aí. A fé e a esperança, você ama o teu próximo como a ti mesmo. O que mais? Serve em silêncio e semeia o bem, à distância da preocupação de recompensa e segue adiante. Faça o bem com o coração aberto, com o coração limpo. Seja cristão, seja budista, seja umbanda, seja candomblé, seja shintoísta, seja o que você for. A humildade e a caridade. Chico Xavier fala que sem caridade não há salvação. Não adianta você descer as águas da igreja evangélica se você não tem atitudes compatíveis com as doutrinas da igreja. Não estou certo, não estou errado. Se você desce as águas, Jesus é o único suficiente Salvador. Mas se você não tiver
emparelhado com os mandamentos cristãos, o batismo não vai valer. Eu acho isso daí, é minha opinião, entendeu? Você tem que estar na irmandade da igreja, mas com princípios que fazem com que seja da doutrina, que nem aqui o kardexismo. Não adianta eu pregar o kardexismo aqui, sair lá fora e dar uma facada em alguém. Não, porque o kardexismo ele prega o amor, a caridade, não a caridade só de dinheiro, a caridade de ouvir, a caridade de falar, a caridade de conversar, porque nós precisamos do amor do próximo. Nós precisamos. Nós não somos sozinhos e solitários. Nós precisamos do amor do próximo. Fala um pouquinho. Então, a lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura, instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra elas, quais sejam os toques dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Por exemplo, cada um temos uma experiência, uma vida, uma família, estamos anexados a uma história, a um bairro, a uma cidade, a um estado, a um país. Cada um tem o que ter a fé que convém, a fé que necessita para agradar a Deus, a suportar os perigos, as tempestades, para esperar de que mesmo como o próprio Evangelho diz, Jesus pega a sua cruz e renuncia a si mesmo. Porque muitas das vezes temos angústias, temos medo, temos tristeza, mas também temos alegria, temos a felicidade, temos a esperança, que a fé e a esperança é uma ferramenta que possa ser usado dentro de nós mesmos, que pode ser iluminado pela fé de Jesus no nosso santuário da nossa alma, que nosso escondido, recôndito de nossa alma, que possa iluminar as nossas fraquezas, as nossas nossos pecados até, digamos assim, que a fé é uma ligação entre o Criador e a sua criatura, da qual possamos enraizar com a iluminação pela inteligência, pelo coração, pela razão e pelo coração, possamos, com razão e inteligência, que a fé é os dois, possamos viver a vida com mais esperança. Eu vou finalizar a nossa apresentação com uma oração.
Que o Mestre Jesus esteja conosco neste momento, que possamos ter dessa, digamos que palestra, ou pequena palestra, possamos estar em sintonia com os bons espíritos e que o Mestre Jesus visite a casa de cada um de vocês que estão nos assistindo e que possamos ter uns dias tranquilos e possamos repousar juntamente com o Mestre Jesus e que esse aprendizado seja válido para os próximos dias de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.